Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, no capítulo 150, Sempre Agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Paulo. Há também uma sinonímia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam: saúde, edificação; moléstia, aprimoramento; juventude, preparo; madureza, juízo; prosperidade, construção; penúria, diligência; êxito, serviço; fracasso, experiência; direção, exemplo; subalternidade, cooperação; regozijo, prudência; tristeza, coragem; liberdade, disciplina; compromisso, fidelidade; casamento, aprendizado; celibato, abnegação; trabalho, dever; repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual, como sendo sempre agora. Então, tudo aquilo que nós temos no momento serve de aprendizado para algo que está por vir. Só que a gente não tem que esperar o porvir. A gente tem que fazer o agora, sabendo que o porvir é resultado desse agora, né? Então, se nós temos saúde, nós temos que aproveitar ela para edificar algo, para fazer algo de bom. Se nós temos uma moléstia, né, uma falta da saúde, o contrário da saúde, uma doença, isso significa que nós estamos tendo algum aprimoramento do nosso interior, do nosso espírito. Está sendo feito um burilamento, uma transformação interior. Só que para isso é usada a nossa matéria. É um limite do corpo. É um momento de refletir, de introspecção, né? Se a gente tem juventude, nós estamos nos preparando para o mundo adulto. Esse momento da juventude é uma construção do que nós vamos ser de forma adulta. É o desenvolvimento desse espírito, é uma reconstrução diante de outras vidas que ele teve, que ele precisa passar por isso, de uma forma a esquecer o passado, como se ele tivesse zerado. Lógico que a gente não vai estar zerado, mas como se estivesse zerado, para incorporar, para ganhar novos conhecimentos, limpar os conhecimentos velhos, os vícios, e trazer novos, né? Reformulando ideias, valores, princípios, trazendo para a gente uma nova oportunidade de renascer espiritualmente, de estar melhor, né? A juventude deveria ser feita para isso. Muitos perdem a juventude para vício, droga, né? Para promiscuidade, para as inverdades que estão aí. Por quê? Porque falta o norte, tanto da parte da família, que não leva muito a sério a questão da educação, como até mesmo a própria área da educação, com os seus profissionais, que deveriam ajudar a esse norte. Agora mesmo estava conversando com um amigo, falei: rapaz, como que tá o negócio, né? Ele reclamando do time dele, que os jogadores não jogam como antigamente. Eu falei assim: nada tá como antigamente. Deveria ter mais conhecimento, mais responsabilidade e coisas melhores acontecendo. E, no entanto, nós temos condições de ter mais conhecimento, porém não tem tanta responsabilidade como tinham os ancestrais, né? Então a gente vê que hoje obras, né, faraônicas são feitas, arquitetura, engenharia, porém um sopro derruba tudo. Os prédios antigos não caíam, os de hoje caem. Os médicos de antigamente não precisavam fazer tantos exames e se descobrir as moléstias, as doenças. Hoje faz exame de tudo que é tipo, com tecnologia super avançada, e não descobre o tipo da doença. Eu mesmo fiquei 3 anos e meio procurando para saber o que era poliomielite. Descobri ela dentro de mim. Então nós vemos que a educação está cada vez mais decadente. Está visível isso. Se não houver uma reformulação de tudo isso, a tendência é a gente chegar no fundo do poço, que a gente ainda não chegou no fundo do poço, mas tem como chegar. Então a juventude, ela precisa, né, passar por esse momento de preparo. A juventude é feita para isso. A madureza, quando a gente chega na maturidade, é um momento de juízo, né? Ontem eu estava vendo uma postagem de um amigo meu, ele falou: nossa, os valores que a gente tem hoje, né, com 50, 55 anos, é completamente diferente dos valores que a gente tinha aos 40, aos 30, aos 20, né?
As coisas que a gente desejava aos 10 anos de idade, hoje não faz o menor sentido. As coisas que a gente imaginava no futuro não chegou naquilo que a gente imaginava. Nós tomamos rumos diferentes e hoje não precisa mais daquele, né, como os jovens 20, 25 anos sonham em ter o carro do ano. Hoje não, com 50 anos a gente deseja ter uma bicicleta para fazer exercício, para manter a saúde. É completamente diferente os valores, porque vem o juízo, né? Vem aquela questão da maturidade espiritual e carnal também, né? Quando a gente fala em prosperidade, por que a gente sonha tanto com essa prosperidade? Porque é aquele momento da construção. A construção não é uma construção só física. A prosperidade, ela traz aquele momento de você falar assim, poxa, eu lutei tanto e consegui. É aquele alívio da missão bem cumprida, né? A penúria, quando você passa pelos seus problemas, sejam eles financeiros, sejam eles de relacionamento, esse sofrimento, na verdade, é você saber dirigir aquele momento, é você saber nortear aquele momento de forma equilibrada. Está exercitando em você o equilíbrio, né? O êxito, quando você consegue algo que tanto você deseja, aquilo ali é fruto do quê? De um serviço, de um trabalho bem feito. Então, nada mais é do que o receber diante da sua plantação. É o colher os frutos que você semeou, né? O fracasso, ele mostra que você não soube trabalhar o seu conhecimento, então ele vai exigir de você mais experiência, mais treinamento, mais estudo, reflexões sobre as coisas que te aconteceram. Por que que você não alcançou o seu objetivo? Por que que você fracassou na sua missão? Qual foi o ponto que você falhou? Então ele vai te trazer, né, situações que você vai crescer com isso. O fracasso, ele ensina a gente também. A gente pensa que só ganhar faz parte, né? Não, eu trabalhei tanto, tal, eu tenho que ganhar. Não, quando você perde, você tem mais a ganhar ainda, porque vai te exigir mais, né? A direção, quando você chega nesse momento, né, de você ser uma pessoa equilibrada, que você sabe para onde vai, você tem metas, você tem objetivos e está alcançando aquilo ali, você acaba servindo de exemplo para outras pessoas. Então nada está sendo perdido na natureza, nada está sendo perdido nas encarnações. Todos nós temos essas passagens, né? E o exemplo, como a gente vem falando, olha só, o exemplo arrasta. Então nós, quando temos direção, nós servimos de exemplo a outras pessoas que virão. A subalternidade, então você ser, né, uma pessoa que se coloca sempre naquela condição de subalterno, não de chefe, né? Mas quando você se coloca aqui embaixo, mesmo tendo condições de estar em cima, você está sendo uma pessoa que está cooperando com o trabalho. Às vezes você tem conhecimento, mas você não precisa mostrar que tem. Às vezes você tem força, mas você não precisa mostrar que tem. Você pode estar aqui. E aqui você vai trazendo outros para vir junto com você. Você está cooperando para que outras pessoas subam com você. Foi o que Jesus fez, né? Ele não se exaltou. Pelo contrário, ele deixou ser humilhado para que todos fossem subir com ele. Ele veio trazer essa cooperação, ele veio trazer a união das pessoas para subir junto com ele. Ele veio arrastar essas pessoas, né? Através da sua humildade, do seu trabalho, de formiguinha, né? O regozijo, né, ele significa o que? A prudência. É uma pessoa que exercita o regozijo, ela está trazendo para as outras o exemplo da prudência, da ponderação, né? A tristeza. O que a tristeza traz para a gente? O ato de coragem, de superar aquele momento. Então, quem está vivendo um momento de tristeza não está à toa. Ai, mas eu tô tão triste, eu tô tão depressiva, eu não tenho ânimo para nada. Aquele momento está te exigindo elevar, crescer, passar por cima daquilo. E para isso você precisa ter coragem de sair. Não adianta você ir para um centro espírita, uma igreja, conversar com um amigo, ir para uma festa e esperar que as pessoas em volta te levantem. É você que tem que criar a coragem de sacudir aquela situação e falar, não, eu não vou ficar nisso. Eu, toda vez que vou ficando meio para baixo, eu falo, me permite chorar um dia. Um dia. Posso chorar 24 horas, um dia. Mas no outro dia, rosto lavado, inchado, nariz vermelho, não tem problema. Mas chega. No outro dia é outro dia.
o sol se abre, né? Ou o céu está em festa com chuva, não interessa. Aqui dentro vai estar com vontade de recomeçar. No outro dia não tem choro. No outro dia não tem tristeza. Eu não me permito mais do que um dia. Posso me arrebentar de chorar um dia, mais do que isso não. E é um ato de coragem, porque muitas vezes você não tem ânimo, muitas vezes você não tem motivo para voltar, né, a ser feliz, a ser alegre, mas não é pelos outros, é por você. Então é um ato de muita coragem, você superar aquela situação. Quando você tem liberdade, quando, né, você pode fazer o que você quiser, o que você tem que exercitar com isso? A disciplina. Porque se você achar que pode tudo, quando quiser, como quiser, com quem quiser, você se torna uma pessoa que pratica não a liberdade, mas a libertinagem. Então todos nós temos que estar atentos. Tem gente que termina um relacionamento e fala, agora eu vou cair no mundo, agora ninguém manda em mim, agora me aguarde. Agora eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, a hora que eu quero. Pronto, caiu por terra. Aquele ali vai ficar comprometido, né? Na questão espiritual, emocional, psicológica, porque quando você tem a liberdade, significa que você tem que se regrar, não é alguém que está te regrando. Geralmente quem sai de um casamento sai pensando que está saindo de um sufocamento, né? O outro sufoca. Geralmente o término de relacionamentos, as pessoas estão se sentindo presas, acuadas, então quer sair daquilo, quer se libertar daquilo. E aí acha que pode fazer tudo. E o fazer tudo é ir contra a disciplina. Então, quando você pode fazer tudo, você não deve fazer tudo, né? A gente escuta isso de Santo Agostinho, né? Ele falava assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho que ter disciplina. Né? Nós vamos pagar muito caro quando a gente foge dessa disciplina. Quando a gente começa a descambar. Agora, o médico me liberou. Eu posso comer o que eu quiser. Então eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero comer. Aí eu vou me entupir de doce, eu vou me entupir de salgado, de gordura. Eu tenho a liberdade para isso. Então, se eu não tiver a disciplina de comer um pouquinho de cada coisa, né, no seu horário e tal, como é que vai ficar minha saúde? O que vai chegar lá no final? Então, as desregras, né? O desregramento, ele vai causar para a gente um prejuízo muito grande. Então, quando a gente tem a liberdade, nós temos que ter o quê? Os limites. A disciplina, porque senão a coisa desanda. Quando a gente tem compromisso, né, seja com uma pessoa, seja de trabalho, seja de algo conosco, nós temos que ter a fidelidade. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, então eu tenho que ser fiel a ela. Eu tenho um compromisso com meu filho, eu tenho que ser fiel a ele. Eu tenho um compromisso com o meu empregador, eu tenho que fazer as coisas fiel a ele, né? Eu tenho um compromisso comigo, eu tenho que ser fiel, eu tenho que arcar com aquele compromisso. Então, o compromisso, ele exige da gente a fidelidade, a força de vontade de continuar exercendo aquilo, mesmo mediante algumas situações que desagradam. Independente se agrada ou não agrada, eu tenho que ser fiel àquilo, né? Isso, o compromisso vai desenvolver isso em mim, a fidelidade. Muitas pessoas assumem os compromissos, relacionamentos, mas não têm fidelidade àquele compromisso, né? Isso causa prejuízo ao espírito. E como causa? É uma das quedas maiores do espírito. É quando ele não tem fidelidade nas palavras e nas ações de acordo com o compromisso que ele assumiu. É sério isso, é muito sério. Né? O casamento. Para que serve o casamento? A união de duas pessoas. Justamente para que outros valores, dentre eles a fidelidade, venham um aprendizado. Você conviver com uma pessoa que certamente é diferente de você. Nós não casamos com pessoas iguais. Nós temos pessoas que são até afins, objetivos, gostos, mas não são iguais. Vêm de cultura diferente, de educação diferente, né? E em alguns momentos vai dar atrito. Então o casamento é um aprender com o outro, é um respeitar o outro, mas sempre naquela visão de doação. O casamento não é assim, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela não funciona no casamento. O que vai funcionar no casamento eu nasci gostando de ir para o centro espírita, eu cresci dentro do centro espírita. Então, dentro do centro espírita, você vem junto comigo. Você é evangélico? Eu vou com você na sua igreja. Então, é uma troca. Um aprende com o outro. E assim a gente vai crescendo. Então, tudo que acontece em nossa vida não é por acaso.
Nós temos o aqui e agora para plantar e depois o colher. E o colher vem desse aprendizado, desse momento que a gente vai compartilhando o aqui e agora com as pessoas, né? Nós estamos aqui para isso.